E é o que diferencia minhas obras das outras obras dos outros artistas. A minha vida pessoal, a minha vida pessoal é só a arte. Eu vivo arte, eu respiro arte. Tudo para mim é dentro da arte. Quando eu pego uma tora de madeira, eu já sei o que é que está naquela tora. Então eu pego, vou fazendo só os esboços e vou tirando o excesso para que a escultura realmente se torne dentro daquela madeira. Entendeu? Eu trabalhava vendendo roupa numa banca de frente ao Museu do Piauí. Eu trabalhava de camelô. Quando meu cunhado descobriu que eu sabia desenhar, e ele não desenhava, porque ele trabalhava, mas não desenhava. Aí ele me chamou para trabalhar com ele. Daí então eu fui trabalhar com ele. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fiz os desenhos, desenho de vaqueiro correndo atrás do boi, era aquela coisa, aquele monte de desenho, né? E ele achando interessante aquilo, porque ele não sabia desenhar. Aí ele passou as peças, passava pelo carbono, na madeira, o tamanho, tudo direitinho. E quando começamos a talhar, ele me deu os formões e me explicou como era que começava a cortar, cortando tudo. Aí eu comecei a cortar aqui, fazendo do jeito que ele pediu, né? Quando eu estava cortando aqui, ele olhando assim, admirado, olhando, porque eu fazia rápido, né? Cortando e afundava rápido, fazendo afundamento nas obras de arte, fazendo aqueles afundamentos, aquelas coisas nas peças. Aí eu olhei para ele e disse assim: o que foi? Ele disse assim: não, rapaz, eu estou aqui admirado, olhando para você assim, que parece assim que você já trabalha há muito tempo nisso, nessas coisas, porque você tem um traquejo com formão. Ele falou assim, né? Você tem um traquejo assim com formão que você vai longe, você vai ser um grande artista, porque você tem uma habilidade fora de série. Aí eu me deu aquela animação. Eu tinha de 16 para 17 anos, mais ou menos. Desde menino, desde criancinha, que eu já gostava de desenhar, eu já fazia várias coisas com madeira, eu já tinha habilidade de trabalhar com madeira, não sei como. Eu sei que eu pegava uma faca e começava a cortar, fazia aquelas bilheiras de botar os potes, eu fazia aquilo ali, coisa de marcenaria, né? Eu fazia tudo aquilo, né? E já tinha essa habilidade com a madeira. Por isso que eu tive mais facilidade quando eu comecei. Que aí eu descobri o dom da arte, né? A gente tem que ser muito artista para sobreviver da arte, entendeu? Não é fácil você sobreviver da arte. Quem é artista sabe, quem é artesão sabe a dificuldade que a gente tem para sobreviver da arte. Porque raramente a gente prepara uma peça, passa um mês preparando uma peça, duas, e às vezes leva 5, 6 meses para conseguir vender uma peça. Aqui, ó, tem que ir tirando devagarzinho, tem que ir tirando aos poucos. Por que que eu vou tirando aos poucos? Exatamente para não tirar demais e colocar a peça a perder, entendeu? Então, ó, a gente vai tirando aos poucos, devagarzinho, com muito cuidado para não se cortar. O principal Eu trabalho é exatamente o porque eu cuidado. pedi para ele me ensinar, né? Eu pedi para ele me ensinar a como usar as ferramentas, né? Que ele sempre ensinou a gente a ser independente, a fazer as nossas coisas. Aí eu sempre quis, né, aprender a como ajeitar as coisas de casa. Eu, pai, como é que usa uma furadeira? Como é que usa alguma coisa? Ele me ensinou a cortar a madeira, né? E com isso eu corto a madeira e faço uns quadrinhos para vender de vez em quando. Ele me ensinou a tratar a madeira, me ensinou a fazer as coisas de um jeito bem certinho e jeitoso, sabe? Caprichoso, como ele é também. Eu diria que eu sou uma pessoa sortuda, porque quando eu lembro da minha infância, tudo que eu vivenciei com o papai, eu cresci num ambiente altamente cultural.
né? Então, sempre ele ia me buscar na escola. Então, minha infância foi indo para a Casa da Cultura, para o Clube dos Diários, a Museu do Piauí, os locais que o papai trabalhou. E eu gostava de olhar os quadrinhos, né? Ficar lá na biblioteca do Clube dos Diários. Então, eu digo que eu tive esse privilégio de crescer nesse ambiente e crescer com um pai que sempre me estimulou em todos os sentidos, principalmente na parte educacional. Eu digo que eu e a Thaís, a gente teve muita sorte nesse sentido. A gente sempre foi muito estimulada para o lado do estudo. A gente cresceu vendo o esforço dele, né? Minha irmã, ela já foi mais para a área da saúde, sabe? Ela me contou até um dia desse que isso também teve incentivo por causa da minha mãe, sabe? Mas ela sempre foi mais da área da saúde, mais delicada. Só que quando eu era criança, eu pedia para ela desenhar uma coisa, ela falava, não sei desenhar não. Aí quando ela pegava, desenhava perfeito. Sabe? Sempre teve um donzinho, assim, um dom artístico na gente. Porque a gente observava bastante, papai. Eu brinco, a gente fica conversando por que da gente ter escolhido cada profissão, né? Ele escolheu engenharia civil, muito estimulada pelo papai. A gente cresceu ele inventando brinquedos. Ele é uma pessoa altamente criativa desde sempre, né? E eu acho que eu escolhi a enfermagem por conta da minha mãe, né? Porque eu cresci ouvindo as questões de saúde, os problemas que ela teve, toda a batalha que ela vivenciou, né? Desde a gravidez, para cuidar da gente, ela tinha um problema de saúde mental muito sério, né? Então, eu acho que eu escolhi a enfermagem por sentir essa necessidade de cuidar da minha família, cuidar dela, cuidar das pessoas que eu amo. E ela escolheu, acho que ela também pensando nesse estímulo, né, que ela recebeu desde sempre em relação à arte também, a parte estrutural, as invenções. Ela sempre foi uma pessoa muito criativa. Então, eu acho que a gente escolhe com base no que a gente sente. Mas o fato de a gente escolher uma profissão não necessariamente é sinônimo de a gente abandonar tudo que a gente gosta. Quando você está dentro do meio, né, às vezes você não percebe a magnitude que representa, né? Às vezes você não sabe onde é que ele está inserido, sabe? Então, ele sempre deixou o trabalho como responsabilidade dele, né? Aí, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo mais, né? A magnitude do trabalho dele, a importância, e vendo todo o ambiente que ele inspira, sabe? Todo lugar que eu vou, eu tenho orgulho de falar que eu sou filho do mestre Dico, vou lá, mostro Instagram. As pessoas ficam, nossa, que talentoso, que maravilhoso, eu gostei muito. Ou quando chega alguém do jornalismo, né? Falando assim, minha filha é do mestre Dico, eu sou. Aí eu fico assim, oh meu Deus do céu, que orgulho. E ver o meu pai sendo uma figura tão importante para a cultura piauiense, não só piauiense, mas quando a gente fala em arte santeira, que a gente fala a nível de Brasil, até a nível internacional, ele tem várias peças, já foi premiado na Argentina, né? Eu observo os álbuns de fotos, até antes mesmo de eu nascer, tem fotos dele. ah, organizando aquele entalhe lá na entrada do artesanato, né? Que é a coisa mais linda. Eu cresci olhando para aquilo e fiquei imaginando, meu Deus, papai fez isso antes do meu nascimento. Tanto de obras que ele já tem aí em vários locais, tanto de arte santeira quanto arte regional. E o tanto que essas obras marcam e representam a cultura piauiense, pessoas de fora que vêm e observam essas obras de arte, e conhecem por conta dessas obras um pouquinho mais da cultura, da religiosidade, conhecem um pouco mais da nossa cultura, dá um orgulho imenso. Eu sempre passo para elas que é muito importante você trabalhar nessa parte da arte. Mas eu sempre aconselho elas a procurar o curso melhor para elas, porque vida de artista não é boa, não. Fui casado durante 30
34 anos, 33 anos, 34 anos, porque vai fazer 4 anos que minha esposa faleceu, né? E assim que eu casei com ela, eu entrei para o governo do estado, entendeu? E de lá para cá, eu venho vindo e a minha vida pessoal é essa. Eu tive minhas 2 filhas, foi uma dificuldade para manter, criar, mas como elas são muito inteligentes também, fizeram os Enem, os vestibulares e tudo, sempre se deram bem, porque são muito estudiosas minhas filhas. Eu tenho orgulho de ter umas filhas muito inteligentes. Um momento marcante que uniu todos nós, né, da família, foi depois que minha mãe faleceu, né? Depois que minha mãe faleceu, a gente ficou muito próximo, sabe? Porque foi no período pandemia, né? Ela faleceu um dia antes de ser decretado o lockdown, sabe? Então, o único apoio que a gente teve foi dentro de casa. E o meu pai, quando a gente estava no período de pandemia, ao invés da gente se prender e cair em ansiedade, depressão, entre outras coisas, Foi muito difícil depois da partida dela, muito difícil, porque minhas filhas ficaram muito tristes também, e eu também fiquei triste também, mas o que eu fiz? E minhas filhas mergulharam nos estudos, se aprofundaram mais nos estudos para tirar essa tristeza, né? E também sair, brincar, entendeu? E eu mergulhei mais em meu trabalho. Quando eu estava assim meio triste, eu partia para a oficina ali. É sábado, é domingo, é dia santo, feriado, é direto na minha oficina trabalhando. A gente tem isso de não desistir, de prosseguir e de ocupar nossa mente. É porque, como a gente vivenciou não somente o luto, mas eu acho que tão difícil quanto o luto é o momento de cuidar de uma pessoa com um problema de saúde mental. E a gente passou anos cuidando da mamãe com esse problema. Então, o esforço em fazê-la valorizar a vida, valorizar o que ela podia fazer para se sentir bem, a autoestima dela, né? Então, de tanto a gente passar anos fazendo esse movimento, a gente meio que puxou isso para nós também. Então, eu sou uma pessoa bastante dedicada ao trabalho. Algumas pessoas até brincam, né, que às vezes eu sou meio workaholic, mas é porque eu amo muito o que eu faço, né? E fazer o que eu faço me faz me sentir útil e, e prosseguir, né? E estar sempre na ativa. E não só isso, né? A gente se unir como família, porque eu moro em São Luís do Maranhão, trabalho, né, em Pinheiro do Maranhão, tô sempre ali nas duas cidades. Mas eu sempre, nos momentos que eu posso, eu tô aqui em Teresina, porque eu preciso estar perto da minha família, preciso estar perto do papai, da minha irmã. Fico também, às vezes, até brigando com eles, bora me visitar lá em São Luís. A gente precisa, né, mudar de ambiente de vez em quando, porque a gente precisa se unir, aproveitar a nossa vida o máximo possível. ao invés da gente cair, né, em todos os males que a gente poderia ter caído, ele incentivou o amor, o carinho. Ele, toda noite a gente fazia uma noite de filme, de cinema, sabe? Quando a gente podia, a gente fazia qualquer coisa para se distrair, entende? Então, a maior distração que a gente tinha era ver algumas coisas assim e inventar, né? Eu chegava nele e falava, pai, e se a gente fizer um arco e flecha? Aí ele, boa ideia. Ele ia lá no quintal, pegava, fazia um arco e flecha e a gente ficava brincando. Eu falava, pai, eu quero aprender a fazer um barco de madeira. Aí ele ia lá e falava, eu vou fazer um também. Aí eu fazia um barquinho, né, de madeira, desse tamanho. Aí ele fez um barco que hoje está exposto no Yacht Club Teresina, que era tipo para ser um barco navio pirata, assim, do tamanho dessa mesa até aqui o rosto dessa peça.
Aí, durante a pandemia, né, com essas criações e entre outras coisas, eu fui pegando, querendo aprender a fazer mais da arte do meu pai. Só que do meu jeitinho também, mais minimalista. Eu não sei ficar parado por causa dessas coisas, às vezes, que a gente fica triste por causa de umas coisas, aí eu bato no trabalho e sai tudo pelo ralo, como diz a história, né? Sai. Então a arte ajudou a separar um. Ah, me ajudou demais, me ajudou a superar todas as coisas ruins, as tristezas. Ajudou demais. A minha conciliação com a oficina de restauração, que eu entrei na oficina, eu entrei em 1988. No dia que eu casei em janeiro de 88 e em fevereiro de 88 eu arrumei esse emprego na Secretaria de Cultura, né? Foi um presente de casamento que o secretário me deu, foi esse emprego. E eu achei maravilhoso isso aí. Aí entrei, aí comecei a trabalhar com a Zosilena na oficina de restauração. A Zosilena era a nossa mentora, ela criou um projeto por causa do museu, né? Porque o museu necessitava de restaurar muitas obras de arte e necessitava de uma oficina para fazer a restauração. Aí ela criou o projeto e fez essa oficina e até hoje existe na Secretaria de Cultura esta oficina, criada pela Zosilena de Frois. Ela foi uma pessoa magnífica, eu aprendi muita coisa com ela. Ela é formada pelo SECOM de Minas Gerais, então ela é formada em restauração. E eu aprendi muita coisa com ela. Hoje o que eu sei de restauração, já descobri muitas coisas novas, mas o que eu aprendi eu devo muito a Zosilena, porque ela foi uma pessoa sensacional. Quando eu entrei, ela estava pedindo um artesão para trabalhar com as mãozinhas, as coisinhas para botar nas esculturas, né? Aí quando eu entrei, aí ele já foi logo dizendo, tá aí o artesão. Aí parece assim, juntou o útil ao agradável, né? Aí foi uma coisa só. Foi bom demais. Quando eu cheguei na Secult, o mestre Dico é funcionário de carreira da casa, né? E ele estava num lugar que pouca gente sabe que existe. Dentro do prédio da Secretaria de Cultura tem uma oficina de restauração, onde o mestre Dico é uma das pessoas responsáveis por fazer a restauração. Então, ele se especializou, e eu me lembro que chegava às vezes vindo de vários cantos do Piauí, padres, leigos, que queriam o restauro das suas imagens. E o mestre Dico é quem fazia tudo isso. Então eu conheci o mestre Dico aí, na Secretaria de Cultura, quando já cheguei, sendo um funcionário de carreira. Quando eu assumo a secretaria, alguns dias depois, nós tivemos um momento bem crítico, foi quando a nossa arquiteta, a Patrícia Mendes, nos colocou que o Clube dos Diários estava para desabar o teto. E o teto do Clube dos Diários é um teto belíssimo em madeira. Quem fez todo o restauro do teto do Clube dos Diários, do forro, inclusive, foi o mestre Dico. Nós tivemos também a oportunidade de trabalhar
o restauro da igreja de São Benedito, especificamente as portas, que é o item que é tombado pelo IPHAN na igreja de São Benedito. E todo o restauro das portas da igreja de São Benedito foi o mestre Dico que fez, assim como o teto. É também todo o forro. O Piauí deve muito à obra e à arte do mestre Dico. Na época em que a igreja sofreu um restauro, o último restauro, a gente uniu as forças para trabalhar juntos, né? Então fizemos todo o projeto de restauro, né? Vários arquitetos foram responsáveis, foi um trabalho multidisciplinar. Nós tivemos o arquiteto Olavo Pereira, que trabalhou no projeto do restauro das portas, junto com a arquiteta Patrícia Mendes, que hoje em dia é do Ministério da Cultura aqui no estado do Piauí. Eu fui responsável por toda a parte de restauro do forro e das paredes e da nova iluminação da igreja. Então foi um trabalho de vários arquitetos. E o mestre Dico, ele estava presente na maioria desses projetos, né? Um dos grandes projetos que foi realizado nessa igreja foi o restauro, né, do forro da igreja. Era um forro com afrescos, um forro todo pintado, né? Talvez vinha até daí o gosto que ele sente pelas artes. Ele relatava como ele se lembra, né? Infelizmente, nós não temos registro nenhum desse forro, de como ele era. Mas o que chegou até nós hoje, nos dias atuais, é um forro estilo canoa, ele é abobadado, né? Uma abóboda uma abóboda interna na igreja, acompanhando o desenho do teto. E então todo esse madeiramento precisou ser refeito. Não simplesmente substituir, mas restaurar o que tinha, fazer um trabalho de manutenção nesse forro. E aí o mestre Dico teve o que eu posso dizer, o maior trabalho, né? Mestre Dico estava trabalhando nas alturas. Eu chegava aqui, eu não tenho coragem de subir nesse andaime, e ele passava o dia inteiro lá em cima, trabalhando madeira por madeira, fio por fio. O que eu quero dizer é a importância do trabalho do Dico, não só como um artista plástico, mas como um restaurador, como um profissional que detém um talento múltiplo, né? Ele está apto a desenvolver diversas demandas que se tem, né, no estado do Piauí com as nossas edificações históricas, também além do belíssimo trabalho de arte santeira e de arte com madeira, com outros materiais que ele desenvolve. A arte do mestre Dico eu conheci na Igreja das Dores, na Praça Saraiva. Eu, de menino, frequentava a Igreja das Dores. E no altar principal da igreja havia uma pietá, uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, que é Nossa Senhora com Jesus no colo, Jesus descido da cruz. E esta imagem estava lá e tinha o nome dele, Mestre Dico. Então isso gerou uma familiaridade com o artista sem conhecê-lo, não é? Depois eu fui seminarista, depois eu fiquei padre, e depois eu fui padre em Valença do Piauí. E em Valença do Piauí passei poucos anos, mas foram anos muito marcados por ações, né, e por atividades. E uma delas foi a reforma do altar da celebração da missa, como também da estante da proclamação da palavra de Deus no ato religioso. Então, nesse momento aí, na minha cabeça, qual era o mestre que poderia me ajudar fazendo obras de arte para eu botar fazer este altar? O mestre Dico. O sagrado se expressa
de maneira sublime através do belo, através da beleza, que se dá através da arte. A fé também se encarna na cultura. Então vejam, o rosto de Nossa Senhora Aparecida é um rosto negro, quer dizer, feito para os escravos de uma época. Isso para dizer, quando nós trazemos para dentro da igreja a arte de um artista local, nós estamos dando justamente essa concretude, né, da nossa expressão religiosa. Membros de nossa comunidade conseguem expressar essa realidade da fé que é milenar, no nosso caso, e que vai trazendo de geração em geração e é atualizada através, no caso da madeira, não é? Outros que fazem através do barro, outros que fazem através do ferro, através das pinturas, e tudo isto é importante. Um artista piauiense tem um jeito piauiense de fazer. Quer dizer, isso não é um demérito para o artista de outro lugar. Mas não se deve trazer a arte europeia para a América Latina, ou uma arte do Sul para o Nordeste. Isso é a valorização da cultura. Quer dizer, as expressões dos costumes locais, do modo local de fazer, de se expressar a religiosidade e trazê-la para dentro da comunidade. Não é? Isso aí é muito importante. Tem muitas obras espalhadas pelo estado e fora do estado. O Mestre Dico hoje é uma das boas referências que nós temos na arte santeira do Piauí. Sou fã do trabalho dele também. Me tornei tão fã que a capelinha que nós temos em Bom Jesus, tudo que foi feito da capela, do altar, dos bancos, é da obra do Mestre Dico. Então é hoje uma grande expressão da nossa arte santeira aqui no estado. A obra que mais me chamou a atenção sempre foi a Santa Ceia, que é a especialidade dele. A Santa Ceia é do tamanho tipo de 2 metros, sabe? Eu via todo o processo dele começando a fazer a Santa Ceia até ele terminar. E eu ficava querendo ajudar, ficava assim, pai, deixa eu fazer pelo menos os pinguidos, olha. Porque era de uma magnitude tão grande que eu ficava, meu Deus, como é que consegue fazer uma peça de madeira dessa, né, com tanto detalhe, em tão pouco tempo, né? Eu diria para o Mestre Dico de ele ser agradecido a Deus por ter recebido este dom, não é? De saber modelar imagens, não é? De saber lidar com o sagrado, construindo imagens, ela expressando isso nas imagens, que isso gere no coração do mestre uma alegria, não é? Um sentimento de realização, de contentamento e de ele compreender que aqui há uma realização. Quando ele começa uma coisa, ele começa, continua e finaliza. Se ele não finalizar, ele vai continuar fazendo até ele finalizar. E vai ficar focado só naquilo até finalizar. Porque nós somos um estado que teve o privilégio de ter pessoas como o Mestre Dico, que quando ele passar, a obra dele não passará. Então quem passar no Clube dos Diários e olhar para aquilo que tem lá em cima, que é um forro belíssimo, um teto belíssimo, vai ver o Mestre Dico. Todos que passarem pela São Benedito e ver as portas da São Benedito, da igreja, vai ver o Mestre Dico. Né? Eu vou sempre ver o Mestre Dico, porque na capela que nós fizemos, que é da minha família, é algo muito particular, aonde estão, inclusive, nessa capela, os túmulos dos meus 2 sobrinhos, e que deverá ter também o meu túmulo dos meus pais, vai estar a obra do Mestre Dico na capela, né? No seu altar, nos seus bancos. Então, é uma pessoa muito especial para mim, o Mestre Dico, como a arte santeira do Piauí. Acho que a gente precisa valorizar isso. O Brasil já conseguiu enxergar
é que aqui nós temos algo diferente, algo que é muito original. Dentro de mim há um sentimento de alegria, de gratidão, de valorização, de apreço, de reconhecimento, e peço ao Nosso Senhor que dê a ele muitos anos de vida, para ele continuar fazendo a sua arte, expressando a beleza e nos ajudando a todos nós que desfrutamos da sua estética, não é? Que experimentamos vendo as obras que ele faz, de todos nós que nos elevamos até Deus a partir da sua arte santeira. Eu espero que ele ainda faça muitas obras e tem feito, e que esse momento tão especial que o Piauí vive, que é o reconhecimento da arte santeira, desperte a atenção das pessoas para a arte do Mestre Dito, da arte santeira e por tudo que ele tem feito. E com certeza é um grande legado. Eu fico pensando, meu Deus, para uma pessoa, para a gente ter a condição que a gente tem hoje, com uma casa grande, com tudo que a gente tem, sendo que só o papai que trouxe isso para a gente também junto com a minha mãe, sabe? Com a organização, com o trabalho dele, entende? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, que tem muita sorte e é muito abençoado, porque realmente chegar nesse patamar que ele chegou hoje é muito raro e é muito bom, porque dá para perceber que ele é valorizado e que ele tem, sim, uma importância muito grande na arte santeira piauiense. Quando a gente pensa, quando a gente olha os livros de história e a gente vê o que faz as pessoas serem lembradas, o que faz elas marcarem a vida de outras pessoas, de que forma que ela impacta na vida de outras pessoas. Então, as obras que ele construiu, aquilo conta histórias, né? Aquilo representa. Então, eu tenho certeza que no futuro a gente vai ver livros, isso já acontece. Livros de história, livros de arquitetura, livros que falam sobre a arte piauiense, o papai vai estar lá. As obras de arte dele vão estar lá. E obras de arte que existem no mundo inteiro, porque ele já mandou várias até para fora do Brasil. Então, eu digo para ele que valeu muito a pena. Eu até faço o paralelo, né? Na minha vida de pesquisadora, a gente escreve artigos científicos para contribuir com a comunidade científica. Ele, na vida de artista, ele desenvolveu o lado artístico, além de elaborar, de produzir as peças, os entalhes, as esculturas, ele, com todo o engajamento dele, ajudou nessa divulgação, na articulação com outros artesãos, porque não é só ele, tem vários outras pessoas que não trabalham só com artesanato em madeira, trabalham com artesanato em gesso, com metais, né? Então, é um conjunto de artistas que precisam ser lembrados. E eu posso dizer para ele que eu tenho certeza que ele vai ser sempre muito lembrado. E ele deixou o legado dele na cultura, né, do nosso estado, né, do nosso país também. Cada uma peça de arte dessa, cada uma obra de arte, cada uma escultura dessa, vai grande parte de mim, do meu sentimento e da minha visibilidade e do meu sentimento. Eu jogo naquela peça de arte. Quando o cliente leva uma obra de arte minha, está levando parte minha naquela obra, entendeu? Do meu sentimento. Porque eu sou uma pessoa muito religiosa, e eu sempre que eu jogo nas minhas peças, a minha parte, sempre no momento em que eu estou fazendo, entalhando, eu estou no pensamento de Deus, né? Sempre nas boas coisas. Gosto de santo, eu gosto de fazer os santos, porque meu ganha-pão da minha vida é trabalhar fazendo santos para vender. Desde o início que eu me inspiro muito em Leonardo da Vinci.
entendeu? O grande artista Leonardo da Vinci. Que sempre as minhas esculturas eu procuro me espelhar bastante nele, entendeu? E aqui na nossa arte popular, eu também me inspiro muito em Mestre Expedito. Mestre Expedito também é um artista, um grande artista, espetacular. Mestre Expedito, Mestre Dezinho, Dezinho também. Cada um tem a sua característica, mas eu gosto muito de Mestre Dezinho e de Mestre Expedito. São dois artistas espetaculares para mim, que eu me espelho muito em fazer também minhas obras, não para imitá-lo, porque minhas obras são diferenciadas das deles. Cada um tem sua característica. Mas eu gosto muito do artista Expedito e do artista Dezinho, eu gosto demais. E tem vários outros artistas também que são meus amigos e que a gente sempre tem contato, que é o Dinho, Costinha, o Kim. Sempre tem uma grande quantidade de pessoas assim. Tem Cornélio. Cornélio é um grande artista. Para mim, é um dos famosos nossos do Piauí. É o Cornélio. Eu gosto muito da arte dele, entendeu? Porque é uma arte mais primitiva, mais assim, diferente de todas. A arte dele é diferente. E eu gosto muito da arte do Cornélio, mas os especiais para mim são esses. Tem o Jim, tem o Costinha, tem o Kim. Tem muitos artistas. E tem também muitos artistas também lá de Parnaíba que eu gosto do trabalho deles também. Que é o Antônio Carlos e o Guilherme. Esses dois artistas para mim são espetaculares. Sem contar com a história de Mestre Ageu. Eu me inspiro muito também em Mestre Ageu. Que as minhas obras, sempre eu gosto de trabalhar me inspirando também em Mestre Ageu. A maior dificuldade que nós artesãos temos é a matéria-prima. Primeiramente, é o cedro, porque a maioria dos artesãos, quase todos, só trabalham com cedro. E o cedro está ficando escasso, o cedro está ficando em extinção, entendeu? Porque estão desmatando demais e aí estão acabando muito com o cedro. Mas a gente ainda consegue aqui e acolá, mas essa é a dificuldade. E para a gente mostrar esse trabalho lá fora, precisam dos órgãos competentes, né? Que é como a Secretaria de Cultura, o artesanato, que é agora a SUDARP, que a gente sempre vai. Quando o artista não tem condição de levar seu próprio trabalho para uma exposição fora, ele precisa do governo do estado sempre dando apoio a nós. Cada artesão tem que fazer a sua parte. O governo está aí, a Secretaria de Cultura está aí para apoiar, em todos os sentidos, apoia. O governo do estado também apoia em todos os sentidos, só está dependendo mesmo do artesão. Ter força de vontade e melhorar mais ainda a sua capacidade no seu trabalho, em cada obra de arte. Se ele melhorar os acabamentos nas suas obras de arte e tudo mais, ele vai se sobressair. Meu nome é Raimundo Soares Cavalcante, sou conhecido artisticamente como Mestre Dipo.